Enquanto Graciliano Ramos escrevia seu livro Vidas Secas, no sudeste do país algo acontecia. O preço do café despencava. E o atual presidente, Washington Luiz, apoiava seu candidato favorito, Júlio Prestes. Mas de tudo o que podia acontecer, as acusações de fraude eleitoral atribuídas a Júlio Prestes eram um golpe duro demais. Uma chance mais que perfeita para a oposição se organizar. Vindo do Sul, alguém havia vindo para ficar. Getúlio Donelis Vargas, governador do Rio Grande do Sul. Mas Washington não ia ficar parado e usaria seu domínio como presidente da República para assegurar a candidatura de Júlio Prestes. Só que Getúlio era a exceção. Vargas nunca teria chance contra Washington. Mas a crise econômica fervilhava na mente da população, o que se reverteu no aumento exponencial do poder de Vargas, o fazendo se aliar. Em outras palavras, nos próximos 3 meses que se sucederiam, Vargas era efetivamente invencível. De todas as figuras políticas da época, ele era o mais controverso. Não se sabe se ele era Getúlio Vargas porque era controverso ou se era controverso porque era Getúlio Vargas. Mas a única coisa que se sabe é que ele mudaria a história. A escola literária regionalista no Brasil surge como uma resposta à necessidade de retratar a diversidade cultural, social e geográfica do país. Nesse contexto, Vidas Secas de Graciliano Ramos é um dos principais exemplos desse movimento. A obra se passa no sertão nordestino e apresenta um retrato cru e realista da vida dos trabalhadores rurais da região, através da história da família de Fabiano, Sinhá Vitória, seus filhos e o cachorro-baleia. Graciliano retrata as dificuldades enfrentadas por essas pessoas em meio à seca, à pobreza e à exploração. O regionalismo em Vidas Secas vai além da simples descrição do ambiente físico. Ele se concentra nas condições humanas e sociais dos personagens, revelando suas lutas internas e externas em um cenário árido e desafiador. A linguagem seca e direta utilizada pelo autor reflete a própria aridez da paisagem sertaneja e a dureza da vida dos protagonistas. Além disso, o regionalismo presente na obra não se limita à denúncia das injustiças sociais, mas também busca valorizar a cultura e as tradições da região, mostrando sua riqueza e complexidade. Vidas Secas é, portanto, um exemplo marcante do compromisso do regionalismo brasileiro em retratar de forma autêntica e sensível a realidade do Nordeste, contribuindo para uma compreensão mais profunda das diferentes faces do país. Vidas Secas é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Um romance publicado em 1938 retrata a vida miserável de uma família de imigrantes sertanejos que vivem uma tensão social sempre na estrada, fugindo da seca e da fome pelo sertão nordestino. Eles vão buscar outros horizontes e esperança de vida em outro lugar. A obra trabalha as raízes da opressão no Brasil, para isso cria personagens opressoras e oprimidas. A narrativa começa com Fabiana e sua família, formada pela esposa e os filhos, e a cachorrinha, que caminham sobre o escaldante sol do Nordeste. Dessa forma, Graciliano traça uma crítica social às dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Fabiana e Sinhá Vitória possuem 2 filhos. Mesmo convivendo constantemente com a miséria, eles são crianças que possuem sonhos. A baleia é a cadela que curiosamente tem nome e faz referência a um animal aquático, ou seja, uma baleia, em contraste com a seca. Vale lembrar que a obra muitas vezes não possui diálogos. É um livro com o tema de fundo da migração, da necessidade de sair de um lugar e procurar uma vida melhor. É um drama que acontece em muitos lugares, inclusive na Europa de hoje. Nessa obra contínua, ela apresenta de maneira sintética uma visão da sociedade brasileira em seus níveis mais profundos, sobretudo de seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano traça uma crítica social, retratando a dificuldade encontrada por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino. Vidas Secas faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro. Essa obra de Graciliano Ramos é caracterizada pelo seu caráter realista e regionalista. Vidas Secas retrata a dura realidade do sertão nordestino e a luta pela sobrevivência de uma família de retirantes. Podemos fazer um paralelo com a realidade contemporânea, observando situações de extrema pobreza, falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação, migrações forçadas devido à seca ou conflitos,
e a persistência de desigualdades sociais em diversas regiões do Brasil e do mundo. A obra continua relevante ao destacar questões como desigualdade social, a injustiça e a resistência humana diante das adversidades.